Meu convidado a pensar no Brasil é o professor Carlos Eduardo Fulanetti, diretor da Fundação Instituto de Administração, a FIA. Professor, seja bem-vindo aqui ao Pensando no Brasil. E outro prazer é todo meu. Professor, tem algo que me chama a atenção e eu acho que nos é bastante caro, é que nunca se discutiu tanto a economia como se discute hoje. E eu digo que há duas vertentes positivas. As pessoas que conduzem a economia, ou seja, as pessoas que são dadas à economia, sejam professores, acadêmicos ou mesmo autoridades econômicas, estão conversando cada vez mais, falando mais sobre economia para mais gente, mas eu também tenho uma vertente em alta que são pessoas interessadas em economia e isso aumentou bastante. Se a gente pensar na lógica de um passo por vez, esse passo está sendo bem dado, né? O interesse por economia e, obviamente, as suas consequências aumentou bastante. Piotr, as pessoas perceberam, eu acho que o Brasil tem se transformado de uma maneira muito positiva nesse aspecto. Nós temos, a gente pode debater aqui hoje algumas questões que são mais complicadas na transformação da nossa sociedade, mas uma coisa boa é que o brasileiro começa a perceber que a prosperidade é uma coisa positiva. Prosperidade e até essa ética cristã que a gente tem de muitas vezes achar que a prosperidade tem alguma coisa escusa no meio. Eu acho que cada vez mais o brasileiro tem percebido que é possível ser ético, é possível ser um cidadão de bem, mas que é desejável prosperar. E quando a gente fala em prosperidade, não tem como a gente não pensar em algum tipo de acumulação de bens, de recursos, né? E aí a economia entra. As pessoas percebem o valor da economia, percebem o valor do dinheiro, o dinheiro não como um objetivo final, mas como um meio da gente ter acesso a coisas que são prazerosas. Aliás, a vida da gente, a gente deveria procurar a felicidade e um pouco da felicidade também vem por dinheiro. Então, é muito bom que as pessoas estejam interessadas em economia. Até pela lógica de que, obviamente, a consideração de se ter bens lhe dá certo conforto, seja um bem de natureza muito essencial, como acesso à saúde de qualidade ou medicamentos mais sofisticados. Óbvio que isso tem parte do serviço público que é necessário fornecer, mas, enfim, a pressa com que se tem, quando você tem recursos, normalmente você reduz o tempo, né? O tempo especificamente, não a pressa. Você pode ter pressa porque o recurso lhe dá direito a ter pressa. Essa percepção, o senhor acha que é fundamental para as pessoas hoje, por exemplo, olharem esse aumento de investidores em bolsa de valores, apesar de muita gente estar indo numa onda e não conhecer profundamente o sistema, estar se arriscando sozinho, enfim, mas é a razão, em parte, desse movimento maior, até pela lógica de elas estão financiando boa parte das empresas. Quando uma empresa abre capital e alguém compra uma ação, obviamente, isso é um financiamento, né? Direto à empresa, o dinheiro vai direto na mão da empresa para fazer investimentos que vão gerar emprego, riqueza e por aí vai. É essa nova percepção que fez com que as pessoas, por exemplo, fossem às bolsas de valores? E outro, eu acho que tem aí uma mistura de uma série de coisas, um pouco do que você falou, mas algumas coisas a mais. Então, como eu enxergo? A primeira coisa é que a gente está vivendo um momento inédito no Brasil, uma redução da taxa básica de juros. E é aquela taxa que o governo, para financiar o seu déficit, ou seja, o governo gasta mais do que arrecada e esse déficit é financiado por meio de emissão de títulos. Né? O governo emite títulos e paga lá um juros. O Brasil sempre pagou muito para os rentistas. E hoje a gente tem uma Selic a 2%. Então, aí agora eu quero combinar mais uma coisa, Piotr, que eu acho que é interessante a gente olhar uma outra perspectiva, que é o seguinte, a gente tem hoje uma expectativa de vida, em especial nos grandes centros, classe média alta, uma expectativa de vida de país do primeiro mundo, chegando próximo dos 80 anos. E uma expectativa de vida para
essa classe social uma expectativa de vida com qualidade, né? Diferente do que era há 20, 30, há 40 anos. Então, a gente já começa a combinar aí a preocupação de você manter um padrão de vida melhor, desculpe, você aprimorar o teu padrão de vida, mesmo você envelhecendo. E aí você junta, fala, poxa vida, antigamente eu podia fazer uma aplicação na poupança, podia ter uma aplicação numa renda fixa de um banco, que me pagava muito e que me garantia, vamos dizer, um certo conforto, e agora eu não tenho mais essa margem. Se você olhar uma taxa Selic a 2% e uma expectativa de inflação na casa de 3%, no fundo, os juros reais são negativos. É isso que está acontecendo. Se você hoje não quer correr risco na economia, dificilmente você vai acumular capital para você viver na sua velhice e viver bem. Então, e para correr o risco calculado é preciso conhecimento. Aí vem o pragmatismo do conhecimento, de adquirir conhecimento ou ter interesse por economia, é isso? Isso, mas aí você tocou num ponto que eu adorei. A gente saiu de menos de 1 milhão de pessoas que aplicavam na Bolsa, 800 mil, 600 mil, ficou oscilando, para mais de 2 milhões de pessoas físicas. Muitas dessas pessoas estão buscando o santo graal. Elas procuram uma forma de enriquecer de uma maneira mais fácil. E elas vão perceber com o tempo que não existe santo graal. E que esse é um mercado que precisa de um investimento em educação financeira. Existem vários modelos de mensuração de risco, de entendimento de economia, que é fundamental, até de gestão desse risco, operações com derivativos e tudo mais, e você precisa conhecer bem para que você possa proteger o teu patrimônio. Então, o único risco que eu vejo hoje em dia, eu acho que é positivo ver esse movimento de mais gente indo ao mercado de capitais. Esse é um movimento legal, a economia está se modernizando. A parte que me deixa receoso como cidadão, como professor, é muita gente entrando nesse mercado sem uma devida preparação. E acontece o seguinte, que com o seu dinheiro, quando você erra em investimento e você não sabe o momento de sair, não entende de finanças comportamentais, economia comportamental, quando você se expõe e perde dinheiro, esse dinheiro é real, é um patrimônio que você pode ter levado um tempão para conseguir. A recuperação ela pode ser lenta. Aí você fala, eu aprendi. Mas, puxa vida, é um aprendizado a um custo muito elevado. Então, sempre vale a pena a pessoa se preparar. Em tudo na vida. Eu acho que a fase do empirismo do mundo está diminuindo. Claro, sempre tem gente botar a mão, mas cada vez mais o conhecimento é um ativo que a gente deve buscar. Então, as coisas não acontecem mais tão aleatoriamente. Você realmente precisa se preparar. Eu não estou nem dizendo de educação formal da pessoa, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a pessoa deve procurar estudar sempre, né? Nunca parar de estudar, aprender e, se possível, aprender com os melhores. Eu acho que esse é um ponto aí que eu sempre gosto de comentar nessa discussão que você trouxe de aumento de interesse aí pelo mercado de capitais. Professor, só fez menção aí a dois pontos interessantes, sobretudo nessa busca maior por conhecimento. E, obviamente, o conhecimento de gente que vai lhe oferecer esse conhecimento com muita qualidade, porque são os melhores. Eu tenho um assunto que é incrível como todos são a favor de boa educação no Brasil, mas muito pouca gente se envolve no tema. Eu digo que educação no Brasil ainda não é um valor coletivo. Valor coletivo no Brasil são dois apenas. A liberdade de expressão, que veio com a redemocratização nos anos 80, e a estabilização da economia, da moeda, que veio com o Plano Real. Esses dois valores você junta todos, de qualquer classe social, em qualquer lugar do país. Ninguém quer perder nada disso. Ninguém quer hiperinflação de volta e ninguém quer perder
o direito a se expressar. Mas quando eu digo, por exemplo, ter um valor de educação, seria todo mundo se envolver. Só dar um exemplo que, para mim, parece que a gente começa a construir isso via economia. Porque, pragmaticamente, aquela lógica de comodismo que se tinha, obviamente eu vou usar essa expressão com muito cuidado, porque não é que as pessoas eram acomodadas, é que eu tinha uma forma de fazer uma aplicação segura num banco, que era seguro, um banco de longa história, ele pagava a taxa Selic mais alguma coisa ali, e óbvio, aquilo era suficiente para você não perder para a inflação e ter ganhos, dependendo da sua negociação com o gerente. Como eu não tenho mais isso, as pessoas precisam estudar, precisam conhecer não só a economia, precisam conhecer a realidade geopolítica do mundo, porque isso influencia no comportamento de bolsas e tudo mais. Isso pode ser um começo sustentável para uma recuperação do valor da educação para o brasileiro como um todo e, claro, isso ser de longo prazo, por isso que eu chamo de sustentável, as pessoas vão perceber que se elas não forem bem formadas, e não estou falando só em matemática, só em economia, serem bem formadas num aspecto geral, a gente não vai avançar. É um pragmatismo que agora vai ser mais facilmente compreendido? Doutor, sua pergunta é excelente. Se você olha o mundo, né, o que acontece no mundo, você vê que os países que prosperam são aqueles que acreditam. São aquele cidadão, o jovem, a criança, acredita que o melhor meio dela conquistar coisas, o meio mais legítimo é a educação. Então, não é à toa que na China, na Coreia, existe ali todo mundo muito fixado nessa questão da educação, ou seja, o filho ser melhor formado que o pai e assim sucessivamente, de maneira que ele possa conquistar ali a tão desejada prosperidade. Então, o que eu vejo é que a economia realmente pode ser esse gancho, porque, no fundo, eu vou aqui, Piotr, falar de uma maneira muito aberta com você, para a gente filosofar um pouco sobre o nosso tempo. Né? Uhum. No fundo, assim, quando alguém vai estudar economia, quando alguém vai estudar gestão, essas coisas, a pessoa, eu imagino assim, que ela estuda isso como um meio para ela conquistar coisas. Aquela viagem que ela quer fazer para a Europa, aquele plano de saúde mais legal, aquela casa na praia. Então, no fundo, quando você conversa, faz pesquisa com as pessoas, com os alunos, no fundo, o objetivo está lá. A educação é um meio. E a educação financeira é esse meio mais pragmático, mais direto. Outras formas que são fundamentais, inclusive para negócios, as pessoas não têm noção muito disso, que é a formação. Eu quero ter uma formação em artes, em cultura, achando que isso não tem conexão com dinheiro. Mas num mundo tão globalizado, você saber um pouquinho de história chinesa, economia japonesa, economia europeia, como é que funcionou a colonização na América Latina, você ter esse repertório, acreditem, para quem quer chegar longe vai ser muito importante. Mas, do ponto de vista pragmático, você matou a charada. Eu acho que a economia é uma maneira de você tangibilizar essa jornada que é a educação entre o ponto que você está e onde você deseja chegar, e aí sim, olhando um aspecto mais de consumo e de prazeres. O que não é ruim. O que não é ruim. O que não é ruim. Então, eu acredito que você matou a charada. Eu acho que a economia vai ser essa primeira abordagem para a gente valorizar mais a educação no Brasil. Ela é mais prática, né? A pessoa entende de maneira mais fácil. Quando tem sinais de mais ou de menos na frente do número, tudo fica mais simples de compreender e as pessoas sentem, obviamente, no bolso. Professor, mas nós somos um país de solavancos econômicos. Aliás, a gente estava ensaiando um voo, não exatamente de brigadeiro, mas assim um crescimento sustentável, embora pequeno, mas enfim, sustentável no longo prazo, veio a pandemia, que não tem nada de culpa brasileira. Os outros problemas pelos quais passamos são culpas brasileiras, mas desta vez não, é um problema internacional do qual nós somos vítimas como todos os outros países. As pessoas têm pressa de dar certo. Eu digo que nós temos desejo reprimido de fazer dar certo esse país.
Isso parece que já é um sentimento coletivo. Claro que as formas ainda divergem, as pessoas divergem no jeito de fazer, mas eu tenho um interesse maior hoje, dada a participação a política maior das pessoas, né? O fato de que eu tenho pressa, e o senhor falou lá há pouco atrás ali, que a pessoa vai à Bolsa porque ela quer o santo grau para resolver logo um problema que ela faria, por exemplo, uma economia de 30 anos em outro lugar, na Bolsa ela acha que ela pode ficar rica em 1 ano, talvez em 2, 3 semanas. E aí é o erro número 1. Achar que vai sair rico de lá pode acontecer com 1 em 1 milhão, e aí o problema são os outros 999.999 pessoas, né? Que essas ficaram pobres. O dinheiro muda de mãos. O senhor acha que esse é um problema ainda? Porque nós somos, não diria apressados, mas nós somos ansiosos, porque viemos de vários solavancos em que a pessoa estava dando certo, aí caía financeiramente, socioeconomicamente ela decaía, depois melhorava um pouquinho, vinha outro problema, outra crise, caía de novo. Isso muda a percepção psicológica do brasileiro em relação a tentar resolver as coisas rapidamente e talvez provoque esse mercado imenso para um monte de gente que fala sobre educação financeira, mas só está querendo vender o santo grau de uma forma muito mentirosa, falando sobre a história da educação financeira? Eu acho que essa frase que eu vou falar agora, eu acho que ela foi dita, muita gente disse que foi o Einstein que disse, mas eu acho que é o Vince Lombardi, que foi o primeiro campeão do Super Bowl do futebol americano, né, foi o técnico. Ele falava algo mais ou menos assim: o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é o dicionário. Então, e aí isso nos ajuda a ter um pouquinho mais dessa paciência, né? Assim, dinheiro fácil, assim, as pessoas precisam entender muito claramente que a bolsa de valores não é um cassino, né, onde você faz apostas e você imagina que, puxa, hoje eu dei uma sorte. Eu vejo muita gente comentar, alunos até, falou, olha, dei sorte hoje, eu ganhei R$ 5.000, né? Pô, dei sorte. Não, eu acho que ali não é lugar para amador nesse sentido, né? Assim, você tem muito trabalho, tem que entender que uma ação é um pedaço de uma empresa. E essa empresa ela tem mercado, você tem que analisar se é um mercado de expansão ou não, se tem competição ou não, como é que é o poder de barganha tanto de fornecedores como de clientes, como é que é a concorrência, como é que é a ameaça a novos entrantes, então, aquelas coisas todas. Então, você precisa entender, você tem que entender de estratégia. Já começou. Segunda coisa, você tem que entender da governança da empresa, porque uma empresa é gerida por seres humanos como nós dois. Então, quão preparado ou são os líderes daquela empresa? Poxa, olha outra coisa que você tem que se preocupar, porque não adianta só ser uma coisa teórica. Tá? Aquele gestor tem que ser capaz de executar estratégias que vão trazer valor para quem é dono de uma fração daquela empresa. Como são os produtos daquela empresa, o portfólio de produtos. Se a empresa, por exemplo, ela está muito concentrada, os resultados estão concentrados em 1 ou 2 produtos. Se a empresa perdesse o produto, ela tem um risco muito grande. Percebam que a gente fala de finanças, de números, de preço de ação, mas a gente esquece de falar do que está por trás disso. O preço da ação deveria ser uma consequência dessa gestão. É claro que o preço de um ativo, de uma ação, também está ligado, tem a literatura extensa, também está ligado na liquidez. Então, por exemplo, hoje, você ter um crescimento da Bolsa, você fala, mas como é que a Bolsa está crescendo se o PIB brasileiro vai cair, assim, o Banco Mundial está dizendo que vai cair 8% esse ano? Porque você tem o efeito liquidez. Se as pessoas saem do mercado de poupança, de renda fixa, e vão disputar um mercado dado por um número X de ações, né, que tem lá uma oferta de ações, mais gente querendo comprar, evidentemente que o preço vai subir. Sim. Mas no longo prazo,
no longo prazo, aquela discussão nossa de médio e longo prazo, o que vai sustentar o valor disso vai ser a entrega do fluxo de caixa, dos resultados positivos daquela empresa, daquele negócio. E aí tem tudo aquilo que eu falei, que a pessoa tem que olhar. Então, Piotr, assim, bom a gente ter esse espaço para conversar, para não falar tão rapidamente, dar uma resposta sim, não. Poder elaborar um pouquinho mais o que acontece. O que eu quero dizer é o seguinte, passada essa migração de poupadores, investidores que saíram de um tipo de produto e foi para outro tipo de produto mais arriscado, que todo mundo procurou e a bolsa e o valor subiu, a grande questão é a gente saber agora como selecionar os ativos, as empresas que estão nos melhores mercados, são geridas pelos melhores profissionais e que têm produtos com um diferencial. É essa discussão que o sujeito que está entrando em finanças deveria ter. Por trás do número tem pessoas, decisões, uma série de coisas aí que a gente precisa entender. Professor, e o senhor lida diretamente com alunos que ou são já gestores se qualificando ainda mais, ou são alunos que serão gestores no futuro. As empresas estão sob um ataque de exigências cada vez mais difíceis de atender rapidamente, porque tudo é muito rápido, não se tem um planejamento de como que o mundo vai agir pelos próximos 10 anos. Antes você tinha, talvez, essas eras muito separadas. Hoje, talvez pelas redes sociais, as demandas do público são muito rápidas, são muito exigentes. Como é que esse novo gestor precisa ser preparado para lidar com esse mundo tão dinâmico como é hoje? O que o senhor vê no dia a dia, na relação com os alunos, que obviamente boa parte, inclusive, deve ser dessa geração, ou muito mais próximo dessa geração. Como é que é essa dinâmica nova? Doutor, como eu vejo com bons olhos, em primeiro lugar. Eu vejo uma geração nova muito boa, muito preparada, chegando no mercado, empreendedora, com um olhar assim, para a economia, para a nova economia. Então, eu sou muito otimista. Mas um ponto que eu acho que as empresas, que é requerido para as empresas, para os negócios hoje em dia, é um pouco do resgate da essência do ser humano. Eu e você somos, na nossa essência, tomadores de decisão. É o que a gente faz. Desde quando a gente nasceu, a gente vai fazer isso muito. Hoje, você ter me escolhido para bater um papo contigo aqui, eu ter aceitado, foram decisões que a gente tomou de comum acordo. E a gente, para tomar decisão, a gente toma muitas decisões durante o dia. Existem aquele grupo de decisões, aquele grupo que é de decisões corriqueiras, rápidas, o que eu vou comer, etc. Coisas de giro rápido, de consumo rápido, de impacto no curto prazo pequeno. E existem aquelas decisões, são aquelas decisões centrais que você vai tomar, que são decisões mais complexas, e para essas decisões a gente precisa se preparar. Então, aí já entra a resposta à sua pergunta. A gente precisa, para esse tipo de decisão mais complexa, preparar a pessoa para ter o ferramental correto para que ela tome essa decisão. Eu sempre brinco que, para quem só tem martelo, tudo é prego. Você pega um parafuso e você só tem um martelo, você mete a mão lá e arrebenta a cabeça do parafuso, e achando que é a melhor maneira de fazer. Então, hoje em dia, o que o profissional deve se preocupar é, primeiro, poxa, eu vou ter que tomar decisões. Cada conjunto de decisões, ela tem vários componentes. Assim. Tem um componente que é o componente de preparação, que eu diria para você, espiritual. É um cara de finanças falando isso. É você estar preparado para o mundo. Porque às vezes você luta contra esse mundo e você sofre demais. Você tem o que o mundo demanda, é um mundo que todo mundo diz VUCA, né? Mas é um mundo muito incerto, instável que a gente tem hoje em dia.
e você fica sonhando com o mundo que, como você disse, de 20, 30, 40 anos atrás. Pô, esquece isso, porque isso daí é só uma fonte de sofrimento para você. Mas isso tem uma preparação, um autoconhecimento. Então, quem está se preparando, uma escola de negócio, deve cuidar desse aspecto, que antes Bom, ninguém lidava. primeiramente, que é grandioso. Me permita aqui um comentário, professor. Alguém de finanças está falando de questões espirituais, porque são pessoas, o senhor fez menção isso agora, né? Por trás de Exato. qualquer número tem decisões que foram tomadas por pessoas que estão suscetíveis a todos os sentimentos humanos, né? Essa ideia, porque a finanças, até a década de 70, até a década de 70, finanças era uma coisa, as finanças modernas, ela assumia o ser humano como racional. Poxa, está cheio de pesquisa hoje em dia que mostra, claro, que existe uma racionalidade. O ser humano não é irracional, mas o ser humano é suscetível a uma série de paixões. E já é comprovado, por exemplo, que a dor de perder R$ 1.000 é muito maior do que o prazer de ganhar R$ 1.000. Tem pesquisas. Então, ganhou Nobel. Kahneman, que na década de 70 ganhou Nobel falando sobre isso. Então, a gente não pode deixar de entender, colocar o ser humano nessa equação. Então, tem um primeiro trabalho, que é preparação do ser humano, para ele entender o mundo. E aí tem um segundo movimento. O passado, antigamente, era muito importante. Não estou dizendo que não seja importante estudar o passado, mas o passado era muito importante. Mas hoje em dia, a referência do passado serve pouco. Vou dar um exemplo prático. Você fazia um orçamento na tua empresa. Aí você falava assim, vai fazer lá, quanto a gente vai gastar de telefonia? Aí falava lá, o ano passado a gente gastou 1 milhão, coloca a inflação aí de 10%, vai ser 1.100.000. Porque hoje em dia a tecnologia é outra. Você pode gastar menos do que você gastou, você pode aplicar uma nova tecnologia. Você não precisa usar o mesmo meio. É por isso que hoje em dia, nas empresas, eu sempre aconselho para quem é mundo empresarial, né, divagando um pouquinho aqui, mas que elas comecem a adotar mecanismos mais modernos de gestão de orçamento. Por exemplo, um orçamento base zero. Você não usar a referência do passado, porque o mundo mudou. Então, cada vez mais, você precisa menos das referências do passado. Uma preparação espiritual e um olhar para frente. Eu vou te dar um outro ponto. Será que o mercado de proteína animal vai ser, daqui a 10, 15, 20 anos, exatamente igual ao mercado de proteína que a gente tem hoje, que é pastagem? Será que vai ser assim? Será que vai ser sustentável? Será que o pessoal não vai ter que entrar um pouquinho na produção de proteína por biotecnologia? Coisa que já está existindo. Uhum. Como é que isso transforma o uso do solo? Entende? Então, eu acho que o profissional também, de hoje em dia, ele vai precisar olhar, ele vai ter que ter um olhar. Assim, hoje é tudo muito negativo, Pio. Hoje a pessoa fala assim, meu emprego vai acabar. Meu emprego vai acabar. Por quê? Porque vai vir a inteligência artificial e vai acabar com o meu emprego. Eu quero dizer para essas pessoas que é o seguinte, para você que está preparado, vai aumentar um mundo de oportunidades para você. O Aliás, triste... a pesquisa da OIT, inclusive divulgada coisa de 2, 3 anos atrás, 70% dos novos trabalhos que as pessoas vão se ocupar no futuro não foram nem criados ainda. Ou Tem seja, criados. você precisa de qualificação para entender essa transformação do trabalho, né? E isso, uma economia mais solidária, participativa, Uhum. compartilhada. Então, essa discussão sobre sustentabilidade não é só uma discussão de, olha, cortei árvore, não cortei árvore, desmatei, não desmatei. É uma discussão ligada à sustentabilidade realmente dos negócios e um mundo de oportunidades que a gente tem. Então, ter essa cabeça é difícil, viu, Pio? Porque você está viciado na sua forma de geração de renda. Então, é como se você fosse,
aquele sujeito... você sabe a história, né, que todo mundo conta lá da Kodak, que a Kodak inventou a câmera digital e ela não quis avançar muito nisso, com medo de perder o seu mercado de máquinas tradicionais, de filmes, etc. De filme, né? De filme. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje a gente tem que ser mais desapegado, porque infelizmente, eu digo infelizmente porque o ser humano gosta um pouco de conforto, mas infelizmente esse conforto a gente não tem mais. Então, a minha sugestão sempre para quem está estudando, no MBA ou fazendo um programa na área de educação, eu sempre falo, gente, primeira coisa, se prepare para o novo. Tem um alicerce muito forte sobre você, sobre o seu autoconhecimento, o que você é bom, o que você gosta, quais são os seus valores. Isso é muito bom para você sofrer o menos possível. E se prepare em especial para aprender continuamente coisas que você nunca imaginou que você seria obrigado a aprender. Se prepare, tenha essa postura para a vida que vai ser muito bom para a sua prosperidade, para a sua vida, para a sua felicidade. Eu acho que esse é um ponto que eu sempre... uma dica que eu dou. Aos 30 anos, essa aula de humanismo geralmente não viria de uma conversa sobre finanças, mas hoje está aqui. O mundo está mudando mesmo, né, professor? Obrigado pela gentileza, viu? Eu que te agradeço, Piotr, aí a oportunidade da gente debater sobre temas tão importantes, em especial essa conexão entre a educação, economia, finanças, prosperidade e felicidade. Professor Carlos Eduardo Fulanetti, professor e diretor executivo da Fundação Instituto de Administração, a FIA, aqui em São Paulo, foi nosso convidado do Pensando no Brasil. Professor, obrigado mais uma vez. Até uma próxima, hein? Te agradeço. Obrigado.